Então, no começo de Chaitanya Bhagavata, Srila Vrindavana Thakur explica no qual lila ele está falando em qual canto. 3 sessões: Adhikanta, Madhikanta, Nityakanta. Chaitanya Bhagavata ele tem 3 sessões, 3 divisões, dividido em 3 partes: Adhikanda, Madhikanda e Sheshikanda. Adhikanda explica principalmente como a Prabhupada estava aprendendo a escola, como ele estava na causa de depois Madhya. Mas ele está explicando como ele estava fazendo Harinama na casa de Shirivas. Sheshikanda, como ele estava sannyasi para Jagannath Puri. Adhikata, muito belo. Quais eles estão no Adhikanda? Ele nasceu no Falguna Purnima. Ele é o dono do nome. E ele aparece como santos nomes. Não tem diferença entre o Senhor e seus santos nomes. Ainda assim, ele se manifesta na forma da deidade. Qual deidade é a sua própria forma? Nama Vigraha Swarupa. Não tem diferença entre os dois. Nam, santos nomes, Vigraha, deidade, e Swarupa, a própria forma do Senhor. Pra gente a diferença entre o nome, a forma, etc. Mas para o Senhor não. Essa é a sua potência inconcebível. Deus está presente na forma da sua deidade, mas como entender isso? O Senhor aparece na forma dos seus nomes.
Como a gente pode realizar que ele se manifesta na forma do Nama? Isso é através da sua potência inconcebível. Diferentes nomes do Senhor. Bhagavan manifesta suas respectivas formas, de acordo com esses nomes. Por exemplo, Gopala, ou seja, ele está na forma de Bala, Gopala. O Gopala também significa que ele está junto com as Gopis e os Gopas. O Gopala também significa que ele pastoreia as vacas. O Gopala é aquele que está junto com os Sakas. É o mesmo Krishna. Quando a gente chama ele de Gopala, a gente pode se referir a ele tanto em Vatsagaras como em Yashoda. Ela vê ele como um bebê. Se você dizer Gopala, também significa como Krishna está pastoreando as vacas com seus amigos. E quando a gente fala Gopala, também significa Gopi. As Gopis e Krishna estão realizando passatempos. Mesmo que santos nomes, que esse nome seja um, de acordo com o humor do devoto, Bhagavan manifesta uma bela forma. Mesmo que você esteja falando de um nome específico, para as divas não é dessa forma. Para Bhagavan, sim. De acordo com o humor do devoto, Bhagavan aparece na frente do devoto dessa forma. Isso é chamado de Atintya Tattva. Com a nossa inteligência, a gente é capaz de entender isso. Essa potência de Shakti, ela é inerente, ela é inconcebível. Ele tem a sua própria forma, a forma da deidade e os seus santos nomes. Isso é uma coisa muito interessante, incrível. Todos o chamam de Krishna. Seus amigos chamam ele de Krishna. Mãe Yashoda chama ele de Krishna. E os Gopis também chamam ele de Krishna. Todos chamam ele de Krishna. Mas de acordo com o humor do devoto, ele manifesta uma forma de acordo com diferentes tipos de devotos. O Bhagavan, ele manifesta a sua forma respectivamente. Isso é uma coisa muito interessante. Seus passatempos interessantes. Então, estava durante um eclipse lunar. Então, o eclipse lunar é quando a lua está cheia e o eclipse solar é quando a lua está, é a lua nova. Então, no mês de Palguno, foi quando o Mahaprabhu ele apareceu. Naquele momento, todos estavam cantando os santos nomes, estavam fazendo Nama Sankirtan. Você quer falar alguma coisa? A esposa de Jagannatha Mishra, o nome dela é Shati Devi.
Como Bhagavan ele apareceu? Na verdade, o próprio Jagannatha Mishra ele disse: a potência divina Divya Shakti entrou em mim e entrou no corpo de Shishat Devi. Deus ele tem passatempos sobrenaturais, Alokik Lila. No Bhagavad Gita, Krishna ele explica: meu nascimento e as minhas atividades elas são transcendentais, supramundanos. Aqueles que realizam isso, aqueles que têm esse tipo de realização, eles não retornam a esse mundo material. Tuta significa o quê? Eles não nascem novamente nesse mundo. As almas condicionadas nesse mundo, elas nascem novamente, novamente. Do corpo do pai vai para o corpo da mãe e cresce por 9 meses no ventre da mãe. Mas Bhagavan não é dessa forma. Ainda assim, em Janma Lila, a gente vê que ele está fazendo algo similar a isso. Isso é Alokika, transcendental, supramundano, divino. Se vocês puderem, por gentileza, só me avisar como está o microfone, se minha voz está audível. Caso tenha algum problema, se vocês puderem me avisar também. Então tá completamente além da fala, do entendimento mundano, da inteligência. Para realizar isso, nós necessitamos da misericórdia de Guru. Se nós temos a misericórdia de Guru, então nós poderemos entender. Mas aqueles que não têm a misericórdia de Guru e Krishna, mesmo que eles tentem estudar, então ontem nós estávamos discutindo esses belos passatempos. Como Mahaprabhu, ele chamou seus devotos e brincou nas águas do Ganges. Svashasana significa que ele é perito em todo tipo de conhecimento. E ele também derrotou Keshava Kashmir. Então ele estava discutindo sobre um verso com Keshava Kashmir. 5 tipos de qualidades e 5 falhas nesse verso. De acordo com Alankar Shastra, Mahaprabhu estava analisando esse verso. Ele é o recipiente da misericórdia de Sarasvati Devi, Keshava Kashmir. Ontem eu falei, Deva Valam Parambalam. O poder dos semideuses. Se você tem esse poder dos semideuses, você pode conquistar qualquer um.
Mas esse poder não vai funcionar diante de Bhagavan. Muitas pessoas adoram os semideuses. Por exemplo, agora, né? O Navaratri está chegando. As pessoas fazem puja para Devi, Durga, Kali, Shiva. Muitos semideuses eles fazem puja para alcançar poderes místicos. Você faz isso ou não? Todos os poderes vêm de Govinda. Ou seja, Govinda dá isso para as pessoas. Na verdade, os semideuses eles não têm poder para dar isso diretamente. Na verdade, tem três vagas. Qualquer coisa que Govinda esteja dando, qualquer coisa que eles estejam dando aos semideuses, eles na verdade estão pegando isso primeiramente de Govinda. Por exemplo, o Ganesha Ji. Ele dá poderes místicos. Você tem Ganesha na sua casa? Não. As pessoas têm, né? Para poder obter perfeições místicas. Cabeça de elefante, Ganesha. Qualquer coisa que Ganesha dê, isso na verdade vem de Govinda. Cedo pela manhã, Ganesha Ji, ele vai aos pés de Govinda e ora aos pés de lótus dele. Ouvindo as suas orações, Govinda fica satisfeito. Então Govinda, ele coloca os seus pés nos ombros de Ganesha e dá bênção. No Brahma Samhita explica isso. No Brahma Samhita está explicado isso, como Govinda, ele próprio está fazendo isso. Dessa forma, depois de obter isso de Krishna, Ganesha distribui isso para os outros. Então a gente deve pedir diretamente para Govinda. Então se ele dá para Ganesha, Ganesha ele vai dar diretamente para você. Shila Gurudeva está lendo Shiva Brahma Samhita. Então, para ficar livre dos impedimentos, perdão, na verdade Brahma está dizendo, eu faço bhajan de Govinda. Mesmo Ganesha, que é muito famoso, ele está fazendo pranamas aos pés de lótus de Govinda. E nesse momento, Govinda está colocando seus pés nos ombros de Ganesha.
Por que a gente está falando sobre as glórias de Shivaji? Porque o Shivaji está recebendo a água do Ganges na sua cabeça. Um dos seus nomes é Gangadhara, aquele que segura Ganges na sua cabeça, que recebe Ganges na sua cabeça. Qualquer coisa que ele faça, Shivaji ele está, na verdade, qualquer coisa que Shivaji está fazendo, primeiramente ele está recebendo a água que lavou os pés de lótus de Vishnu na sua cabeça. A água que está vindo na forma de Ganges. A glória especial de Shiva é que ele segura a água que lavou os pés de nosso Senhor na sua cabeça. Por isso que um dos nomes de Shiva é Gangadhara, aquele que segura Ganga. Não é fácil segurar a correnteza do Ganges. Bhagirata, ele orou, Brahma, todos, ele orou a Brahma para uma gota dessa água que estava no Kamandala de Brahma. O nome de Ganga em Svargaloka é Mandakini. Mandakini é o nome de Ganges em Svargaloka. Uma vez, Durvasarishi ele estava se banhando no Ganges. Ele tem muitas glórias, Durvasarishi. Veja só as glórias de Durvasarishi. Ele estava se banhando no Ganges. Uma correnteza muito forte. Aí a Kalpina, as vestimentas de Durvasarishi, foi levado embora pela força da correnteza. Aí Durvasarishi ficou irado com Gangadeva e falou: vai pro mundo material. Deu uma maldição para Gangadevi. Então, Durvasarishi falou: agora eu tô pelado, como é que eu vou sair desse rio? Agora eu tô nu. Então ele pediu por uma roupa nova, né, uma calpina nova e apareceu para ele. Então numa outra calpa, ele estava se banhando no Ganges. O quê? Não. Draupadi, uma vez, Draupadi estava próximo de Durvasarishi. Quando ele perdeu a roupa, ela deu o véu dela, o manto dela, ela deu para Durvasarishi se cobrir. Então Durvasarishi ficou feliz, deu uma bênção. Nunca vai faltar roupa para você. Então na guerra do Bharata, quando Dushasana ele estava tentando deixar ela nua na frente de todos, puxando a roupa dela. Ela tinha a misericórdia de Durvasarishi. Tinha ou não tinha? Ela tinha a benção de Durvasa. Por isso Dushasana estava puxando. E nunca conseguiu tirar a roupa dela. A gente pensa, não é a benção de Krishna, o Gurudev está dizendo. A Kalpa Vedesha Harikata. Em diferentes períodos, em eras, acontece de forma diferente os passatempos. Krishna. Ela deu para Krishna, tinha machucado.
Uma vez Krishna tinha machucado seu pé e Draupadi ela tirou um pedaço do seu manto e ela deu para Krishna colocar ali naquele local. Então Krishna também deu uma benção para ela. Então o Gurudev está dizendo que eles, de acordo com as eras, existem vários harikatas. Outra história é quando ele cortou o seu dedo com a chakra. De qualquer modo, Gorami, sabe o que é Gorami? Gorami Gorami é quando você ouve uma vez e acha que é tudo isso é tudo que existe, mas não. Você tem que ouvir diferentes perspectivas, diferentes visões. Um dia de Brahma, Krishna segura chakra, ou seja, cada vez. O que acontece, por exemplo, uma vez Krishna estava segurando o Sudarshan Chakra machucou o dedo de Krishna, então Draupadi deu um pedaço da roupa dela para ele poder colocar no machucado, então Krishna ficou feliz. Danki, assim como o jumento, qualquer lugar que ele vai, você tem que. Deck é uma máquina de madeira. Se você for bengala, eu vou poder mostrar para você. Então, por exemplo, um negócio de madeira, uma madeira de. Uma madeira que tem uma parte para cima, outra parte para o lado, e tem uma parte de metal. E na parte de trás, você tem que, com os seus pés, você tem que, tipo, bombear. Então vai fazer a madeira subir, subir e descer, subir e descer, subir e descer. Vai pra bengala, aí você vai entender o que eu tô falando. Ele tá falando de algum maquinário que é feito de madeira, pelo que eu consegui entender, para fazer cavar buraco no chão. Na verdade, desculpa, é pra amassar o arroz. Então, algumas pessoas, elas ouvem uma coisa só e pensam, isso é tudo. Não, ouça mais. Outras eras, tem diferentes formas. Se o som cair, vocês me avisam, porque tá com um problema aqui nesse telefone, que às vezes o som cai. Eu tenho que tirar o microfone e colocar de novo. Se voltou, vocês puderem avisar. Voltou? Ah, tá. Se cair de novo, vocês me avisam, por gentileza. O Shiva, ele tá recebendo a água do Ganges na sua cabeça. Então isso faz com que seja ainda mais especioso. Porque Shiva ele é tão glorioso. Shiva significa Mangala, auspicioso. Mas por que ele se torna Paramamangala ainda o mais auspicioso de todos? Porque a água que lavou os pés de nosso Senhor Ganga, Shiva segura essa água na sua cabeça. Então Bhagirata ele fez austeridades severas e finalmente ele foi capaz de conseguir receber
essa água que estava vindo do Kamandala de Brahma. Essa água estava vindo de Swargaloka. Ela veio, na verdade, de Satyaloka, na namorada do Sr. Brahma, para Swargaloka. E Swargaloka, ela é Mandakini. Mas ela não queria vir pro mundo material. Na verdade, ela não queria nem... A gente, é o contrário. Ganga, ela não quer vir pro mundo material e a gente não quer sair do mundo material. Entende? Porque o mundo material ele é cheio de pecados e a gente está contaminado. Então Bhagrata ele começou a pensar o que fazer. Em diferentes kalpas acontece de forma diferente. Durvasa Rishi, ele estava sob Ganges. E o Ganga estava muito forte, a corrente do Ganges estava muito forte. Ele tirou a roupa de Durvasa, ele começou a pensar como é que eu posso sair dessa água nu. Entende isso? Diferentes kalpas, puranas diferentes, explicam lilas de formas diferentes. Uma vez Draupadi estava se banhando. Ela também estava banhando lá. Ela foi e deu o seu véu para Durvasa. Na verdade, Draupadi, o que acontece foi isso foi ela foi inconsciente porque o véu dela foi carregado pela água e aí esse véu chegou até Durvasa e Durvasa pôde usar isso. Então a pessoa que me deu essa roupa, que me ajudou, e me ajudou a sair da água, porque Durvasa estava nua, ele falou assim, ela nunca vai faltar roupa para ela. Essa pessoa nunca vai ficar nua. Se tiver bom, agora só se vocês puderem me avisar, por gentileza. Então essa é a história dos Puranas, é muito lindo. Então em diferentes kalpas, diferentes harikatás. Então Durvasa ele disse, você tem que ir para Mata Louca, para o mundo material. Porque você tirou a minha roupa, Durvasa, ele deu essa maldição para Ganga Devi. Vai, vai. Vai pro mundo material. Durvasa disse, Durvasa lhe deu essa maldição. E aí Bhagirata, ele começou a fazer muitas orações. Ganga disse, ok, eu vou. Quem vai me segurar? Porque eu sou muito forte. Minha correnteza é muito forte. Alguém precisa me segurar? Então Bhagirata ele começou a orar para Shiva. E Shiva começou a falar, ok, muito bom. Vou receber essa água na minha cabeça. Receber essa água na minha cabeça? Muito bom, Shiva pensou. Então ele recebeu a água do Ganges nos seus dreadlocks. Gangadevi gosta muito dos dreadlocks de Shiva. Ela ficou lá dentro dos dreadlocks se mexendo. Então Bhagirata olhou para Shiva. E Shiva deu uma gota. E dessa gota, ela também desceu de forma muito forte. Então, dessa forma, ela chegou à Terra. Então, ainda mais para baixo nos planetas infernais, ela desce, ela é chamada de Bhogavati. Tão belo, Shankaracharya. Então é adorado
Ganga Devi, ela está sendo adorada pelos semideuses em Swagaloka. Ela não é algo ordinário. Ela purifica o mundo todo. Ela está residindo nos dreadlocks de Shiva. Muito lindo. Um dos nomes de Shiva significa auspicioso, Mangala. Mas por que Shiva está segurando o Ganga na sua cabeça? Ele se torna Paramamangala. Então, se você falar o nome de Shiva, seu coração vai ficar purificado. Shiva, 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 Shiva. Esse Shiva se torna ainda mais auspicioso porque ele segurou a água que lavou os pés de lótus de Bhagavan. Por isso que um dos nomes dele de Shiva é Gangadhara. Você tem que receber tudo com fé. Se você não tem fé, você não vai receber os frutos. Você não vai obter os frutos. Quanto de Mahaprasada você tem tomado na sua vida? Quanta água que lavou os pés de Lós Vaishnavas você tem bebido? Por que as coisas não estão acontecendo para você? Porque você não tem fé. Shraddha. Se você tem fé, você alcança. Se você tiver simplesmente lógica, você vai ficar distante. Com a fé você alcança, com a lógica mundana você fica distante. Então, primeiramente, segure os pés do Lotus Vaishnavas e lave. Gurudev, você falou que o que acontece? Tem três coisas. Tem pessoas que fazem pela fé, lavar os pés de Lotus Vaishnava, pela tradição, e outros fazem porque estão em fé. Então, no Bhagavatam está descrito. Quando isso começou, isso a gente não sabe. É uma tradição. Opa. Tem um gato preto na casa de uma pessoa, as pessoas gostam de gato, né? O gato. Hã? Peraí. A mãe viu que o gato estava vindo na cozinha e estava cheio de comida ali. O gato vai comer, eu não sei, mas ele vai ficar tocando com a língua, tocando com a boca. Mesmo que você durma, o gato vai lá e vai lamber a sua cara. Você tem gato na sua casa ou não? A mãe dessa pessoa que estava se casando na cerimônia da sua filha,
Tinha muitas preparações que estavam sendo feitas. Tinha um gato preto que estava ali perto. E o gato estava vindo e voltando, indo e voltando. Tá, só um segundo eu já falo. Então ela foi, cobriu o gato preto com, como é que fala? Com um balaio, né? Pegou um balaio, um balde, digamos assim, cobriu o gato preto. O que acontece? Depois ela casou. Quando ela teve um filho, a filha dela foi casar. Ah, na hora que eu for casar, o que tem que fazer? Quando eu tava casando, minha mãe cobriu o gato preto com um balaio. Então, quando a minha filha for casar, eu também vou fazer a mesma coisa. Ela não, nem tinha gato preto, ele só tinha gato branco, então ela começou a achar ia a vários lugares. Onde tem gato preto? Onde tem gato preto? Onde tem gato preto? Minha filha tava, por tradição, tava lembrando do comportamento da mãe que aconteceu. Então as pessoas não pensam, não querem entender a razão por detrás das coisas. Não querem entender a razão por detrás da tradição. Por exemplo, as pessoas fazem Indrapúdia. Por quê? O, o Puja dos semideuses. Porque eles nem sabem. Ah, meus ancestrais faziam, eu também vou fazer. Mas por que que você está fazendo isso? Govinda, ele vai te dar tudo. Esse verso explica isso. Krishna, ele disse isso, esse verso. Por que, Lespananda Maharaj, por que vocês estão fazendo Indra Puja? Pai, por quê? Nanda Maharaj falou porque ele dá água, da chuva. Mas não. A gente tem essa tradição, mas tem lugar que nem. Mas tem lugar que ninguém adora Indra e tá chovendo. O que acontece? As pessoas elas ficam seguindo uma tradição e aí se alguma coisa ruim acontece, as pessoas falam que ah, tá vendo porque você não fez o puja, agora isso aí tá acontecendo. Entende? Elas ficam. Então, problemas virão. Aqueles que adoram semideuses sofrem, aqueles que não adoram semideuses também sofrem. Mas a nossa mente, ela tem, ficamos com medo. Verdade, é verdade. Talvez esse monte de coisa ruim tá acontecendo porque eu parei de adorar os semideuses com caraminholas na cabeça. Os semideuses eles ficam felizes porque eles também adoram Govinda. Ok, você pode dizer assim, não, vou adorar a Govinda e os semideuses também. Qual que é o problema? Eu tenho Ganesha, Shiva, Kali, tem todo mundo e também eu tenho a Govinda. Qual que é o problema? Qual que é a falha? Também pergunto isso. Ok, você está dizendo que você não deve adorar os semideuses separados, assim, separados de Krishna. Então eu vou adorar Krishna e também vou adorar Kali, Ganesha, Durga, todo mundo. Qual que é o problema? Mas a sua qualidade de ser unidirecionado vai ser destruída. Você tem que ser unidirecionado. E canista, tá? Se você não é unidirecionado, você não pode obter a misericórdia de Bhagavan. Se você adorar um semideus, aí o outro vai ficar irado. Então, na verdade, você tem que adorar todos os semideuses. Quem que eu vou adorar ou quem que eu não vou adorar. Então, se você adora, você tem que ter, agora, na verdade, você tem que ter nista em Govinda. Entenda que os semideuses, eles são
servos de Bhagavan e respeite eles e dê honra a eles. Nunca desonre nenhum semideus. Você deve sempre honrá-los. Mas Govinda, ele tem que estar onde? No local mais elevado. Tamaham bhajami Govindan Adi Purusha. Tamaham bhajami Govindan Adi Purusha. Tamaham bhajami Govindan Adi Purusha. Tamaham bhajami. Então Brahma está dizendo, eu adoro o Supremo Govinda. Então, nós temos que ter Aikantik Nishta. Essa fé é unidirecionada. Belíssimos harikatas a respeito de Mahaprabhu. Mahaprabhu, ele é o próprio Krishna, Swayam Bhagavan. Então, as garotas estavam fazendo Devi Puja, Durga Puja, com flores, um doce bengali, sandesh. Aí Mahaprabhu, ele sentou na asana da deidade e falou, me adorem. Eu vou dar bênção para vocês. Durga, Shiva, eles são os meus servos, Mahaprabhu disse. Eles são o quê? Os meus servos. Eu vou dar para vocês bênção. As garotas ficaram com medo e elas começaram a sair correndo. Que é isso? Que esse filho de Satimata está fazendo? Começaram a correr e Mahaprabhu deu uma maldição. Ah, tá correndo? Você vai. Ah, Gurudev tá dizendo o seguinte, que antigamente tinha os casamentos onde tinha uma segunda esposa. Antigamente tinha isso, mas hoje em dia não tem isso mais. Então, Mahaprabhu ele tava dando tipo uma maldição, assim, dizendo para as garotas: ah, você vai ser a segunda esposa e você vai casar com um velhote. Mas Mahaprabhu, o que ele estava fazendo? Ele estava dando maldição. O Gurudev está dizendo assim, hoje esse é um problema, né? Da uma pessoa aceitar duas esposas, confusão. Aí Mahaprabhu estava dizendo para as garotas, o jovem Nimai estava dizendo assim, seu marido vai ter mais 7 mulheres. Aí o que acontece? Naquele momento, elas, com medo, elas voltavam. E elas voltavam e davam todos os sandeches e todas as flores para Mahaprabhu. Mahaprabhu fazia esse tipo de livro.
Então a Tarani perguntou assim, se essa questão de ter mais de uma esposa era válido para os kshatras mesmo em Kali Yuga. Gurudeva respondeu foi, Kali Yuga não. Então a Tarani perguntou para Gurudeva a respeito de, assim, Kali Yuga, mesmo que se kshatras eles poderiam ter duas esposas, Gurudeva falou, Kali Yuga não. A Tarani falou assim, não, alguns devotos falam que Kshatra em Kali Yuga pode ter duas esposas, etc, etc. Mas Gurudeva falou, não. Então, no Adikanda está descrito, voltando agora, como Mahaprabhu ele foi para Gaia. E ele realizou a cerimônia fúnebre para o seu pai, Shraddha. Então, Adikanda é explicado como Mahaprabhu, até o período onde Mahaprabhu foi para Gaia. Quando seu pai, ele partiu, Jagannath Mishra. Depois de alguns anos, Mahaprabhu, de acordo com a tradição das pessoas, ele foi para Gaia e ele fez Pindadan, cerimônia de Shraddha. Naquele momento, Mahaprabhu ele se encontrou com Ishvara Puripada. Ele teve o darshan dos pés de lótus de Ishvara Puripada. Mahaprabhu recebeu Diksha de Ishvara Puripada. Naquele momento, Mahaprabhu estava absorto em Bhava. Quando Mahaprabhu ele retornou de Gaia, Mahaprabhu ele foi conhecido como Bhavuk Nimai. O Nimai que está cheio de emoções. Quando ele voltou de Gaia, recebeu o Diksha, ele estava completamente diferente. Estava sempre absorto em Bhava. Ele não estava nem mais estudando, não estava mais ensinando ninguém. Ele não queria mais estudar e também não queria mais ensinar ninguém. Ele também disse para todos os seus alunos, ok, vocês podem ir. Aqueles que querem ficar comigo apenas são os que querem cantar os santos nomes. Quer ficar estudando lógica, vá para outro guru. Comigo, apenas Harinam. Ele começou a fazer Nama Sankirtan na casa de Srivastaka. Dia e noite, Nama Sankirtan. De manhã até de noite até de manhã. Na casa de Srivastaka. Nada mais. Qual é o fruto do conhecimento? Os santos nomes. Qual é o fruto do conhecimento? Apenas um. Cantar os santos nomes. Mas a gente está fazendo o contrário. A gente adquire conhecimento, a gente arruma dinheiro, aí com o dinheiro a gente está fazendo uma casa. A gente está se casando, vivendo na casa. A gente está trazendo Lakshmi para dentro de casa, né? As pessoas dizem isso, né? Ah, meu filho, ele teve muita riqueza, muito conhecimento, agora ele vai casar. Do contrário, como é que a dinastia vai continuar? Né, tem filho. Primeiro diz, Maharaj, eu quero casar. Ok, ok, bênçãos.
Maharaj, eles já estão casados há 9 anos, até agora não teve filho. Ô Maharaj, pelas suas bênçãos, você deu uma nora boa, mas não teve filho até agora. Dá uma bênção aí. Aí nasce o filho e fala, ô Maharaj, a criança já nasceu faz 3 anos que não fala nada. Já faz 3, 4 anos a criança não falou nada. Ô Maharaj. Não, acho que é melhor não ter filho não. Imagina se o seu filho é mudo. Dá uma benção aí pra criança falar, Maharaj. Aí o bebê começa a falar sem parar, não para de falar, a criança fica falando, tagarela. Eu já vi isso acontecendo. Aí a criança fala muito, mas não. Ô, Maharaj, essa criança só quer falar, não quer estudar. Dá uma benção aí. Dá uma benção pra essa criança estudar, Maharaj. Então as pessoas nesse mundo material, elas têm muitos desejos materiais. Eles ficam absortos, envolvidos com todas essas coisas. Filhos, netos. Ah, não quer trabalhar, não conseguiu trabalho até agora. A pessoa fica a pessoa tá assim, se queimando no mundo material. Mas ainda eu falo pra ela, abandona, a pessoa não quer abandonar. Isso é ilusão de Maia. As divas, elas estão assim na ilusão de Maia. Nada mais. Então elas destroem elas querem destruir a sua própria vida e a vida de uma outra pessoa. Isso é verdade ou não? Você obteve felicidade depois de se casar, não. Você simplesmente destruiu sua vida. Ah, então você quer se casou e agora quer que seu filho case também. Destruiu a sua vida e quer destruir a vida do seu filho. Essa é a razão, não tem nenhuma outra coisa. Externamente diz, ah, ok, ok. Se eu tiver uma filha, se tiver uma nora. Tipo, é uma expressão aqui, uma nora que é tipo assim, porque a sogra tá pensando, se eu tiver uma nora, ela vai poder ajudar mesmo a servir a casa. Servir na casa. Então, uma vez a moça se casou e foi pra casa. Então, o que acontece? A mocinha se casou e foi pra casa da sogra. A sogra falou: olha só, a gente aqui em casa adora todo mundo. Não tem essa história de adorar só um, não. A gente adora todo mundo. Então, o que acontece? Meu Gurudeva disse. Meu Gurudeva também disse: não vai pros. Ah? Desculpa que eu perdi aqui. Então, na verdade, o casamento não tinha acontecido ainda. Mas já estava prestes a se casar e ela falou assim: olha só, a gente está na família, na nossa família, estava falando para a Nora. A gente adora todo mundo, Hanuman, Kali. Quem? A gente não abandona ninguém, a gente adora todo mundo. Na nossa casa, a gente adora todo mundo. Me escuta. Antes de você se tornar minha nora, você tem que seguir as regras da minha família. Você não deve ser preguiçosa, não. Tem que acordar. Tem que acordar às 3 horas em ponto. Você tomar banho, tem que estar pronta para vir pro templo. 3 da manhã. Para começar o Arati.
Então a Nora estava só ouvindo. Então a gente vai fazer arte de Hanuman, arte de Devi Kali, Krishna. Que a gente não deixa ninguém, a gente não é igual o dia Vaishnava não, pra ficar adorando só Radha Krishna. A gente adora todo mundo mesmo. Ah, só Radha Krishna. A gente faz arte de todo mundo. É só um prato. Mas tem que oferecer para Hanuman, depois para Kali, depois para Shiva, Krishna, Ganesha. Quem tiver aqui em casa no altar, com o mesmo, mesmo prato, a gente está adorando. Todo mundo aqui no altar. Hã? Jai Hanuman, Jai Jai Hanuman, Jai Ganesha Ji, Jai Shiva Ji. Então, com o mesmo prato, tá tentando, a gente está adorando o mundo. Então, presta atenção, quer casar com meu filho, vai ter que seguir essa regra. Aí você depois vai querer ficar dizendo assim, ah, eu sou estudado, não quero fazer essas coisas. Não, 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 vai ter que fazer arte assim. Das 4 às 6 horas da manhã é arte para todo mundo aqui. Vai colocar um pedacinho de doce na frente de todo mundo. Vai dar um pouquinho de cardamomo para todo mundo. Então tem 50 semideus na minha casa, vai adorar para todo mundo. Depois disso, vai fazer tia Lisa, vai fazer 14 orações para todo mundo. 14 orações para Hanuman. Hum? Tia Lisa significa 14 orações. Vai fazer 14 orações para todo mundo. Então isso vai levar mais um tempão, isso vai levar até umas 8 horas da manhã. Quando chega às 8 da manhã, a gente tem que ler o Bhagavad Gita, a sogra estava dizendo, né? Depois do Ramayana, a gente não abandona ninguém aqui em casa. Até às 10 da manhã. Ela começou às 3 da manhã, e aí agora ela vai ficar até às 10 da manhã fazendo isso. Ah, a gente é Vaishnava, a gente é religioso, a gente não é Gaudiya Vaishnava, a gente é Vaishnava, a gente adora todo mundo, a gente é religioso. Então ela tava só ouvindo, a Nora. Mas a menina falou assim, olha, tem um livro que vocês não estão lendo na sua casa que é o Mahabharata, fica tranquilo, eu vou ler o Mahabharata. Na verdade eu vou fazer o Mahabharata na sua casa, a Nora falou, se preocupa não. Qual que é o significado disso? Eu vou acabar com essa palhaçada. Basicamente o que ela estava querendo dizer é isso. Então o que acontece? Depois de se casar, a, então a sogra estava dizendo aqui, eu sou como o primeiro-ministro dessa casa. Né? Porque você está casando, né? Então ela vai para a casa do noivo, né? Do marido. O meu filho é Parivan Mantri, significa. Ele é um ministro que toma conta dos transportes. Ministério dos Transportes. Ou seja, ele vai no mercado, vai buscar as coisas, vai lá buscar isso, etc. Qual posto que você quer ter né, no governo da minha casa? A moça falou. Eu quero ficar na oposição. Eu quero ser oposição nesse governo. Eu quero estar na oposição nessa casa. Tudo que você falar, eu vou falar o oposto. Vipaksha. No parlamento isso acontece, não é? Tem a oposição. Mesmo que quem está na. Eu esqueci o nome, mas mesmo quem está no comando atual fale alguma coisa que seja até boa para a sociedade, a oposição vai dizer: não, isso não é bom, não. Então, algumas pessoas. Isso acontece no parlamento. No parlamento. Mesmo sem falar nada, se você sentar lá em silêncio, ninguém vai ouvir as suas glórias.
Então você tem que falar alguma coisa para poder, assim, você tem que se levantar e falar alguma coisa no parlamento. Isso. Obrigado, Prabhu. Situação e oposição. Então, mesmo que a situação fale alguma coisa que seja boa para a sociedade, a oposição vai rebater dizendo que não é bom. Bora brindava na Bihari lá. Eu falei essas histórias engraçadas, né? Falei bastante. Que horas são? E o tempo já tá acabando. Vamos continuar. Então, Mahaprabhu ele voltou de Gaia. Depois de ter tomado a iniciação de Isharapuripada, ele se tornou Bhavuk Nimai. Então, Mahaprabhu antes ele tava o que? Ele era um pandita, erudito, ficava estudando, dando aula. Ele era assim inquieto, agora ele só fica absorto no Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Apenas cantando os nomes de Krishna. Um dia Mahaprabhu ele sentou na frente da sua casa. Então Srivastava também estava lá. Satimata também. Ela tinha muito Vatsalya Bhava. Ela disse, de acordo com o humor dela, quando Nimai, ele voltou de Nimai, ele não tá mais comendo, ele não dorme, ele não sente mais sono. O que está acontecendo com ele? Eu não sei. Uma pessoa disse, ele tá com Vairog. Se você tem muito ar no seu corpo, você fica com doença. Essa é uma doença que você fica com insônia. Se o elemento ar está muito proeminente no seu corpo, você fica com insônia. O que acontece? Que ele tá com Vairog? Muito ar no corpo, então você não consegue dormir. Você não sente sono. Você tem. Porque a gente tem Vata, Kapha e Pitta. Vata, Pitta e Kapha. Tem esses três elementos dentro do nosso corpo. Então a pessoa está com muito ar. Satimata estava dizendo de acordo com seu Vatsalarasa. Desde que Nimai voltou até esse momento, então Srivastaka, ele estava sentado ali. Srivastaka ele disse: Eita, voltou. Então ele estava com Satik Vikar, as transformações de Prema. O que é isso? Satimatala perguntou. Que uma pessoa disse que ele estava com esses sentimentos espirituais. Então absorto em Vatsalya, Sachdeva ela perguntou. Ouvindo sobre seu filho, ela perguntou: o que é isso? Se alguém tem Prema, ela também para de comer, ela para de dormir, ela só fica absorta em Bhava. A pessoa estava explicando para Satimata. Então Mahaprabhu foi para Shrivasa e ele disse: hoje você salvou a minha vida, Shrivasa. Se você dissesse que você também dissesse que eu estava com Vairuga, essa, essa doença do ar, eu iria pro Ganges, eu iria abandonar meu corpo. Porque você conhece os sintomas de Prema, você conhece tudo. Você conhece os sintomas de Prema. Se você dissesse que eu estava com Vairoga, também para minha mãe, se você também dissesse isso,
pensar que prema ainda não tinha se manifestado no meu coração. Então, qual é o sentido da minha vida se eu não tiver prema? Então, esses são os passatempos de Mahaprabhu, muito doces, os passatempos de Mahaprabhu. Então, até o Adhikanda é o momento até onde Mahaprabhu ele foi se encontrar com Ishvara Puripada. Amanhã a gente vai ouvir mais a respeito disso. Jai Jai Shri Radhe. Então, só para poder explicar aqui, Gurudeva, a situação foi que teve um momento que uma devota pegou e falou assim: Ah, Gurudeva, você falou no Harikata que os devotos não estavam, né, não lavavam os seus pés de lótus. E agora todo mundo quer lavar. Né? E o Gurudeva estava explicando, só para contextualizar, o Gurudeva estava explicando há uns dias atrás a respeito do humor dos bengalis, como eles naturalmente lavam os pés de lótus dos Vaishnavas, dos sadhus, de forma espontânea. Né? Aí o Gurudeva falou isso, mas no Ocidente ninguém lava meu pé, ninguém vai fazer isso. Quem vai fazer isso? Aqui na Bengala eles fazem isso porque é natural. O amor deles que tem aqui, a gente não encontra lugar nenhum. Ele estava glorificando os bengalis. Aí, só para vocês entenderem, aí a devota, uma devota aqui no Harikata, ela falou assim, Gurudeva, depois que você falou a respeito disso, todo mundo quer lavar. Aí o Gurudeva falou assim, mas você tem que entender que existem três tipos de dessa atitude. Essa atitude ela vem por três razões, vamos dizer assim, o Gurudeva explicou. Uma delas é porque você tem realmente fé naquilo que você está fazendo. A segunda é por tradição, ou seja, sua mãe faz, seu pai faz, os antepassados fazem, então você vai fazer. E a terceira é por imitação. Está simplesmente imitando um comportamento, está fazendo aquilo completamente externamente. Então essas são as três razões pela qual uma pessoa ela vai, e nesse caso o Gurudeva está explicando, lavar os pés de lótus do Guru. Ou é porque ela realmente tem fé, ou é porque ela está seguindo uma tradição, né? O pai fazia, a mãe fazia, os antepassados faziam, ou é porque ela está fazendo aquilo simplesmente para imitar um comportamento externo, uma imitação. Espero que tenha ficado claro, que acredito que na hora o microfone travou, por isso que não deu para ouvir.